E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e acabou. Poesia. Voltamos às nossas estruturas verbais. Na aula de hoje, a estrutura das palavras, como que a gente vai fazer a formação. Então vamos lá, pessoal. Os morfemas, as partes das palavras, rever a área da gramática responsável pelo estudo da estrutura e da classificação. Então, olha lá. Observe a estrutura. Inseticida, motor, iísta, lua, sor e ismos e agente. O que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo a formação da base das palavras. Por quê? Algumas palavras, se a gente for lá atrás lembrar dos substantivos, coisa que vocês já lembram, porque a gente fez uma revisão lá na semana 2. Então, substantivo é a classe gramatical responsável por dar nomes aos seres e às coisas, certo? Então, substantivo comum, professor, substantivo próprio, Cid. Se você chegar numa sala de aula e falar, abrir a porta, numa sala dos professores, professor, provavelmente todos vão virar e vão te olhar. Agora, se você falar professor Cid, aí somente eu vou olhar para você. Professor, substantivo comum, está pegando um grupo genérico de pessoas. Agora, quando a gente especifica, aí beleza. Por exemplo, felino é o coletivo de gato. Então, o aglomerado de gatos, que é um substantivo comum, vai ser um felino. Dentro da classe dos felinos, nós vamos ter subclasses. Aí a gente vai ter o leão, a gente vai ter o gato, vai ter o tigre, vamos ter subespécies, aliás, subespécies. Só que todos eles vão ser classificados na casa dos felinos. Belezinha? Vamos ter os substantivos primitivos. O que é um substantivo primitivo? Substantivo primitivo é uma palavra que ela só é formada por ela mesma. Por ela mesma. E que daí nós vamos colocar coisas nela para ela mudar. Como assim, professor? Nós vamos colocar os chamados afixos, sufixos e prefixos. Então nós vamos colocar o que ali nessas palavras? Nós vamos colocar a palavra pedra. Vamos pegar a palavra pedra, o substantivo primitivo pedra. Pedra. Tem o meu radical. Radical eu sei que vocês sabem o que é. Então temos o meu radical. Radical é a parte que não vai mudar. Se eu colocar eiro, tirar o A e colocar eiro no final, então vai ficar pedreiro. Posso transformar ela em pedrada, pedregulho e assim vai. Então eu estou derivando essa palavra. Como assim, professor? Eu estou formando outra palavra a partir dela. Tranquilão? Temos outras coisas que a gente vai ver, não só a derivação. Nós vamos ver quando a gente faz a parte dos verbos e quando nós fizemos alterações na base das palavras. Vogal temática, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Você percebeu que há certas partes do elemento que são utilizados para formar a palavra e que é possível combiná-los e recombiná-los. São os morfemas, menores unidades de sentido da escrita. Destaquem isso aí na apostila de vocês, no livro de vocês. As menores unidades do sentido de escrita, que o utilizam para compor as palavras. Então eles vão ser o radical e o tema, que vão ser os elementos básicos e significativos, os afixos e prefixos, desinência, vogal temática, elementos modificadores da significação, vogal de ligação, consoante de ligação, elementos de ligação, servem para ligar elementos e facilitar a pronúncia das palavras. Então, quando a gente faz toda essa mudança aqui nos nossos morfemas, nós estamos mudando a base das palavras.
Então, quando a gente estava vendo oração subordinada, o que eu falava para vocês prestarem atenção? Nas conjunções e nos verbos. Por quê? Porque uma oração, ela é composta, né? A oração ela é uma frase que contém pelo menos um verbo. Beleza? Essa parte que a gente vê dos morfemas é justamente a formação que a gente tem que analisar. Porque se eu mudo uma palavra, se ela deixa de ser um verbo e passa um substantivo. Como assim, professor? Então vamos lá. Vou colocar um exemplo bem básico para vocês. Então vamos lá, ó. Os seus olhos verdes são lindos. Os seus olhos verdes são lindos. Teve que vir aqui embaixo. Beleza? Vamos fazer a classificação. Os, artigo definido masculino no plural. Seus, pronome possessivo masculino no plural. Olhos, substantivo masculino no plural. Verdes, adjetivo no plural. São, verbo é na terceira pessoa. Lindos, adjetivo masculino no plural. Fiz a classificação de tudo. De quem que eu estou falando nessa frase, pessoal? Eu estou falando dos olhos, certo? Então eu pergunto, qual é o meu verbo? Para eu achar o meu sujeito. Meu verbo é são. Para eu encontrar o meu sujeito, eu tenho que perguntar, né? Quem é lindo? Então, quem é lindo? Qual que vai ser a resposta? Os seus olhos verdes. Os seus olhos verdes. Qual que é o núcleo do meu verbo? Olhos. Por quê? Porque olhos é a parte mais importante de os seus olhos verdes. Tranquilão? Agora eu vou mudar a frase, certo? Olhos é um substantivo. Ele era o sujeito, certo? Então vamos lá. Lembre-se, olhos é substantivo. Agora só. O verde dos seus olhos é lindo. O verde dos seus olhos é lindo. Por que esse é aqui não é são? Porque a gente está falando do verde. Agora eu tenho que perguntar, né, o que é lindo? O que é lindo? O verde dos seus olhos. O verde dos seus olhos. Agora, pergunto para vocês, quem é o núcleo do meu sujeito? O verde. Professor, mas verde é adjetivo, verde não pode ser sujeito. Eu acabei de adjetivar, eu acabei de substantivar um adjetivo. Eu mudei a classe dele. Vejam, eu mudei a classe de uma palavra, por quê? Porque eu coloquei do lado dele um artigo. Como eu coloquei do lado dele um artigo, fica mais fácil para a gente, né, fazer modificações nas palavras. Eu posso transformar um verbo em um substantivo. Quando a gente fala o viver é lindo, o viver é verbo, verbo de segunda conjugação, terminado em er. Mas eu coloquei o o. Como eu coloquei um adjetivo antes do verbo, como eu coloquei, um artigo masculino antes do verbo, eu transformei ele em um substantivo. Agora, o viver, então ele é um substantivo. O viver é maravilhoso. O que é maravilhoso? O viver. O viver é o sujeito da minha oração. Então eu mudei aqui.
Nos morfemas, então eu mudei o sentido de uma palavra. Nos morfemas, quando a gente altera eles, a gente vai ter a mesma modificação. Quer ver? A palavra abraçar vem de abraço. Então, ó, abraço, eu já mudei a estrutura. Abraço, né? Braço, braço. Braço é substantivo. Transformei em abraçar, virou verbo. Assim concluímos que o seu radical é brás, pois também temos, né, bracinho e bracelete para cobrir o radical de uma palavra. Basta compará-la com outras da mesma família. Então, ou seja, a palavra são palavras cognatas, ou seja, parecidas. O A que aparece na frente do radical é chamado de prefixo, o termo que vem antes. O ar no final da palavra é composto a vogal temática e a desinência verbal. O R é a indicativa do infinitivo. Então, olha lá. Peguei a palavra abraço, o radical dele é brás. Então, ó, a parte que não se altera. O A é um prefixo, o termo que vem antes da palavra. Esse A é a vogal temática, porque ele liga com a desinência verbal. E o R é a desinência verbal, abraçar. Verbo terminado em AR, verbo de primeira conjugação. Como você pode perceber, são usados muitos morfemas nas palavras. A seguir você vai conhecer melhor cada tipo de morfema. Belezinha, pessoal? Galerinha, muito obrigado e até a próxima.